O sol acordando a floresta. A floresta multiplicando a vida. Para as lentes de Adriano Gambarini, é na comunhão com a humanidade que a floresta se faz mais bela. Olá! Hoje no Repórter Eco, conheça o importante arquivo de imagens dos povos indígenas e da natureza do fotógrafo e documentarista Adriano Gambarini. E veja também: a caça de animais silvestres é proibida no Brasil, mas ONGs ambientalistas pedem o endurecimento das leis para punir os criminosos. E uma equipe de cientistas estuda a formação de rochas misturadas ao lixo plástico em uma ilha do litoral do Espírito Santo. Ambientalistas alertam para a necessidade de uma legislação mais rigorosa no combate aos crimes contra a fauna brasileira. Muitas vezes, caçadores, mesmo punidos, voltam a praticar atos violentos contra animais silvestres, como as onças pintadas. Imponente, astuto, majestoso. O maior felino das Américas esbanja charme por onde passa. Atrai olhares de admiração e de cobiça. Apesar de ilegal, a caça de animais silvestres acontece em todos os biomas do Brasil. Onças pintadas não escapam. Em 2019, uma denúncia revelou um grupo de caçadores que teria matado mais de 1.000 felinos, além de outras espécies. Quando a gente fala em caça de onça, onça parda, outros animais, lobo-guará, que são predadores, né? A gente chama muito de caça de retaliação. Então, um produtor rural, e aí pode ser o grande, o pequeno, né? Por ter um conflito ali com a fauna silvestre, com esses animais, ele acaba achando que a saída melhor para ele é matar uma onça que porventura está comendo a sua galinha, seu carneiro, seu gado, né? Seja o que for. Então, essa também é uma vertente da caça no Brasil. Existe gente que gosta de caçar para ter carne de caça, né? Então mistura aí um pouco uma atividade que eles chamam de esportiva para ter a carne de caça, e aí você já entra num outro conceito que a gente pode colocar aí como a venda e a comercialização dos produtos da caça. E aí entra não só a carne, mas também subprodutos como pele, dentes. A caça foi proibida no Brasil em 1967 pela Lei de Proteção à Fauna. Com ela, os animais silvestres do país passaram a ser de responsabilidade da União. E a atividade só poderia ser então exercida com espécies exóticas, isto é, que não são nativas, sob autorização dos órgãos competentes ou para subsistência. Mais tarde, o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais estabeleceu as penas para os crimes contra a fauna e a flora. Mas na prática, são muitos os desafios. Como a lei ela tem uma pena muito branda, né, a gente está falando no linguajar aí jurídico que é um crime de menor poder ofensivo, ou seja, a pessoa ela tem como penalidade de 6 a 1 ano de prisão, né, até se fosse um pouco mais também ainda seria categorizado isso. E aí o que acontece? Essa pessoa ela não fica presa, ela não fica detida, né, ela assina um termo circunstanciado e sai da delegacia, ela sai do local onde ela foi pega, no mesmo dia, muitas vezes, né? E com certeza esse é um fator crucial para a proteção da nossa fauna no Brasil. A modificação, né, o ajuste dessa lei para as condições atuais é muito importante. Atualmente, a caça e a perda de habitat, sobretudo por desmatamentos para mineração ilegal, o avanço da fronteira agrícola e a expansão dos centros urbanos, figuram como principais ameaças às onças no país. E a gente tem se deparado com outro problema agora mais recente, que é o tráfico internacional de partes de grandes felinos.
Onças pintadas são animais considerados topo de cadeia. Isso significa que a presença delas indica um ecossistema equilibrado. A gente já observou nos últimos 4 anos que houve uma redução de 1,8% da área que as onças pintadas ocupam na Amazônia. Isso pode parecer pouco nesse primeiro momento, mas essa escalada é muito rápida, né? Então, pode em pouco tempo realmente inviabilizar a manutenção de uma população como é a onça pintada. Em 2019, uma pesquisa realizada a pedido da ONG WWF Brasil revelou que 93% dos brasileiros são contra a caça. Mesmo assim, nos últimos anos, houve diversas tentativas de regulamentar a prática no país. Diante da falta de avanço em políticas de controle e punição efetivas para a caça ilegal, ambientalistas, pesquisadores e ativistas da causa animal buscam, por meio do projeto de lei 968 de 2022, aumentar ao menos a pena para os crimes de caça e morte de felinos brasileiros. É importante a nossa população ter em mente que um animal caçado, na verdade, é um animal nosso que foi caçado. Ele é meu, ele é seu, ele é de todo mundo, né? A fauna pertence a gente, né? A gente tem um impacto, ao extrair esses animais, tem um impacto direto no meio ambiente, né? A gente causa um desequilíbrio, é uma perda muito grande, né, para a nossa biodiversidade. Vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. O Brasil, país com a maior biodiversidade do mundo, possui 1.042 espécies criticamente em perigo, de um total de 50 mil em sua flora e mais de 122 mil na fauna. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em reunião com os setores do governo, a pedido da Petrobras, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que foi técnica a decisão do IBAMA de negar pedido de licença para explorar petróleo na bacia do Rio Amazonas e que agora cabe cumprir a lei. Durante posse do novo presidente do ICMBio, Mauro Pires, a ministra do Meio Ambiente alertou que o país atravessa um momento difícil e pediu que árvores fortes se coloquem na frente para proteger o que é essencial. Entidades ambientalistas e ativistas também reagiram ao que classificam de boiadas que o Congresso Nacional deixou passar, com o apoio do Centrão e da bancada ruralista. A Comissão Mista do Congresso, que analisa a medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios, aprovou proposta que retira parte das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. Entre as alterações estão a transferência do Cadastro Ambiental Rural ao Ministério da Gestão, a incorporação da Agência Nacional das Águas, a integração e desenvolvimento regional e a gestão dos resíduos sólidos, que passaria ao Ministério das Cidades. Pela proposta, o Ministério dos Povos Indígenas também seria esvaziado. Deixaria de ter a atribuição de demarcar as terras indígenas, que iria para o Ministério da Justiça. O relatório aprovado pela Comissão do Congresso ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado. Outra medida muito criticada foi a decisão da Câmara dos Deputados de ignorar mudanças feitas no Senado e retomar trechos de uma medida provisória que enfraquecem as regras de proteção da Lei da Mata Atlântica. O texto segue para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá vetar ou sancionar as medidas que facilitam o desmatamento do bioma. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. Uma equipe de cientistas estuda a formação de rochas misturadas ao lixo plástico em uma ilha do litoral do Espírito Santo. Uma
Uma jovem pesquisadora da Universidade Federal do Paraná encontrou rochas misturadas ao lixo plástico em uma ilha do litoral do Espírito Santo, o que demonstra como a humanidade altera o ambiente marinho. Uma ilha oceânica deslumbrante a 1.000 quilômetros da costa de Vitória, no Espírito Santo. Ilha da Trindade. Nem este paraíso, frequentado apenas por pesquisadores e integrantes da Marinha, está livre do lixo plástico que toma conta de mares e oceanos. A geóloga Fernanda Santos, da Universidade Federal do Paraná, doutora aos 30 anos, levou um susto quando encontrou estas rochas plásticas cobrindo a superfície de uma das praias. Ela estudava riscos geológicos. A partir daí, o tema passou a ser investigado por uma equipe multidisciplinar. USP e Universidade Federal do Rio Grande do Sul também participam. Em um laboratório, a partir de análises, nós chegamos, nesses resultados, que realmente são rochas de plástico, são materiais, rochas híbridas, que misturam plástico derretido com material natural, e realmente foi surpreendente. Vocês deram até um nome para essas rochas? Esse tipo de ocorrência já foi encontrada em Ilha do Havaí, na costa da Inglaterra, na costa do Japão, Ilha da Itália. Então, essa comunidade internacional já estava trazendo nomes. Então, a gente classificou com base no que já está sendo discutido, Mas foi a primeira ocorrência no Brasil. Plastiglomerado. Ele é formado por fragmentos maiores e mais material natural em meio a esse plástico derretido. Então, você encontra fragmentos de rochas vulcânicas, fragmentos de areia de praia, fragmentos de conchas, material biológico. Plastistone. Já é uma composição quase 100% de plástico, quase uma composição pura. E tem até piroplástico. O resultado da fragmentação e erosão dessas rochas pelas ondas do mar, Porque elas estavam recobrindo mais ou menos 12 metros quadrados ali na superfície da praia, e a onda vai atuando e fragmentando, erodindo, que a gente chama. O problema começa com a quantidade de plásticos que poderiam ser reciclados, descartados de forma incorreta nas cidades. Muitos vão para os rios e acabam nos oceanos. Na Ilha da Trindade, o plástico agregado a essas rochas é principalmente o das redes de pesca jogadas ao mar, que também sufocam e matam espécies marinhas. Elas foram queimadas. Embora incorreta, esta prática de descarte é comum em lugares remotos. O professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, lembra que a versatilidade do plástico, material derivado do petróleo, ajuda na disseminação do uso e que é preciso reforçar as ações para que o material não chegue ao ambiente marinho. Essa formação rochosa que a gente acaba vendo nesse trabalho indica para a gente uma nova forma de aparição desse material no ambiente, transformando inclusive a feição dos costões rochosos. E é muito curioso que isso dá por vários caminhos. Um deles é quando a gente tem grandes pedaços de plástico sendo jogados no costão pelas ondas e partes desse material ficam sendo raspados pelo costão, pelas rochas que não são lisas necessariamente. E aí partes desse material ficam nas fendas. E com o calor, eles acabam preenchendo essas fendas. Esse tipo de poluição pode estar prejudicando a biodiversidade marinha, os peixes, as tartarugas, as aves que vivem ali? Podem, principalmente porque nós identificamos já que esse material, que nem eu falei, está sendo fragmentado pela ação da onda e virando micropartículas, microfragmentos, que são os microplásticos. E a gente identificou que esse material está sendo transportado para as praias em volta do local que a gente achou. Em uma dessas praias,
É um monumento natural, onde tem a área de maior desova de tartaruga verde do Brasil, tem aves oceânicas, tem peixes endêmicos, tem uma biodiversidade bem frágil e única. Tão surpreendente quanto o estudo é o interesse dos jovens pelo assunto. Para o professor Turra, que é também coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos do Instituto de Estudos Avançados da USP, é um ótimo sinal. A gente vê uma efervescência científica, né, de produção de trabalhos acadêmicos, mirando nesse aspecto, para aumentar o conhecimento e com isso a gente aumentar a nossa capacidade de lidar com a situação. Se um elefante incomoda muita gente, a gente incomoda os elefantes muito mais. Essa é uma família de elefantes andando tranquilamente por uma estrada na Tailândia. Uma família bem conhecida e muito unida, segundo os moradores locais. Eles não estão nem aí para as leis de trânsito. Estão muito certos, porque afinal, esse era o seu território. A ocupação humana na região praticamente dizimou os elefantes. Eles eram 100 mil no começo do século passado. Hoje restaram apenas 2.500 em liberdade e mais 3.500 vivendo em cativeiro. O elefante asiático é menor do que o elefante africano, mas pode chegar até 3,5 metros de altura e viver até 100 anos na natureza. A seguir, aqui no Repórter Eco. O registro dos povos indígenas que preservam as florestas integra o acervo de Adriano Gambarini, um dos mais importantes fotógrafos e documentaristas de natureza do Brasil. O fotógrafo e documentarista Adriano Gambarini produziu ao longo da carreira um importante acervo de imagens do Brasil e do mundo, sobre biodiversidade, cavernas, modos de vida e grupos étnicos. Os povos indígenas estão presentes nos registros sobre a natureza exuberante do nosso país. O sol acordando a floresta. A floresta multiplicando a vida. Para as lentes de Adriano Gambarini, é na comunhão com a humanidade que a floresta se faz mais bela. Os lugares mais conservados em termos de bioma que eu encontrei foi justamente dentro das terras indígenas. E isso é uma equação muito simples, porque eles vivem lá. Então nada mais lógico que eles quererem preservar a casa deles. Então, eu não consigo mais dissociar a conservação e a preservação do meio ambiente sem a manutenção desses povos tradicionais. Entre terras e águas, aves e onças, lá se vão 32 anos de fotografia. 27 deles fazendo poesia com luz e sombra debaixo do dossel da Amazônia. A primeira vez que eu tive contato com o povo indígena foi em 1999 para 2000. Foi uma expedição naturalista realizada pelo Lengsdorff. Ele saiu de São Paulo, foi bater em Santarém durante 8 anos, acompanhado por vários artistas, e eles visitaram os Guató, os Apiacá e os Munduruku. O primeiro contato mesmo sistemático foi com os Chavante de Marauatsede, há uns 17 anos atrás.
em que eu fui documentar, eles são do Cerrado, do Mato Grosso, e desde então eu não parei mais, assim, no sentido de documentar os povos originários, e para mim, hoje, eu não consigo dissociar o meu trabalho como um fotógrafo de meio ambiente, de natureza, sem registrar esses povos, os povos da floresta, os povos originários, porque para mim eles são os verdadeiros donos, entre aspas, desse país. Com o correr do tempo, ele incluiu nas fotos movimento. Passou a registrar também em vídeo os povos da floresta. Seus documentários exibem a natureza a colorir rostos, a colorir os dias. Viu a floresta ser teto, ser sustento. Eternizou a pesca subaquática dos indígenas do Mato Grosso, a mascreação. Dos Nambiquara, dos Pareci, dos Manoque, são povos que vivem na bacia do rio Juruena, Tapajós, e lá a maioria dos rios menores tem a característica de serem águas muito cristalinas. Então, os povos de lá nunca conseguiram pescar com vara ou pescar com rede, porque o peixe vê tudo isso. Então eles primeiro começaram a usar uma máscara de cabaça e pegavam pedaços de vidro e colavam com cera de abelha. Aí eles viram que não dava para mergulhar, porque soltava o vidro. Aí eles foram refinando até o momento em que eles fazem a própria máscara com câmera de pneu e vidro, que eles cortam dentro da água. É um processo tradicional lindo, eles continuam fazendo isso. Eles fazem caça subaquática nesses rios. É uma pesca super sustentável, porque eles não vão e pescam 50 peixes, eles vão, mergulham, pegam 3, 4 peixes para a família e pronto, estão felizes ali. Adriano testemunhou o fazer tradicional das canoas catuquina. Quando eu vi eles fazendo uma canoa em que eles simplesmente não cortam a árvore para fazer a canoa, eles tiram a casca do jatobá, fazem todo um trabalho de modelagem dessa casca. Por que isso? Porque a árvore se mantém, aí daqui a alguns anos eles vão e tiram o outro lado, para se precisarem fazer essa canoa. É uma canoa maravilhosa, eles mantêm essa cultura até hoje. Gambarini também acompanhou a produção ancestral do colar de conchas Reikibactisa às margens do rio Arinos. Quando eu fui vendo o processo de produção desse colar, eu percebi que não é só um colar, é o véu da noiva, porque é um véu que é usado no casamento deles e é feito com um bivalve, uma concha perolada que eles colhem nesse rio Arinos. E essa tradição está ameaçada por conta de uma possível perda de extinção, uma possível extinção dessa concha, porque tem um projeto de construção de uma hidrelétrica ali. Então, uma barragem não só vai extinguir um ser vivo, como vai extinguir uma tradição. E uma coisa que eu aprendi com os povos da floresta é que quando você tira a tradição deles, toda uma estrutura ancestral começa a se perder também. Esperar a luz certa, o instante exato, exercitando a paciência aprendida com os povos da floresta em seus ofícios ancestrais. Adriano Gambarini já registrou mais de 20 etnias indígenas do Brasil, além de povos originários da África, Ásia e Oceania. Entendeu que o senso de comunidade de quem nasce em meio à floresta não depende da geografia. A primeira sensação que conviver com esses povos sempre me traz é um instinto de solidariedade, de humanidade muito grande, porque o sentido de comunidade.
porque eles vivem em comunidade, eles dependem um dos outros. Hoje, se eu tivesse que resumir o que eu aprendi e continuo aprendendo com esses povos tradicionais, é respeito. Respeito a esse mundo que a gente vive, respeito ao próximo, respeito ao meio ambiente, porque tudo é no final das contas, tudo é só um único planeta. O Repórter Eco de hoje fica por aqui, mas você já sabe, no próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!